Você sabe quantas guerras foram provocadas por petróleo? Não uma, não 10, não 100. A história real do conflito geopolítico global é a história do petróleo. E ninguém te ensina isso na escola. Quando eu comecei a estudar o mercado de energia, tudo mudou. Eu compreendi, de verdade, por que o mundo funciona do jeito que funciona. Por que certos países têm poder absoluto, por que outros são pobres apesar de ter riquezas imensuráveis, e por que você, do outro lado da tela, paga o preço que paga quando coloca gasolina no seu carro. Bem-vindo ao Capital Oculto. Eu sou seu anfitrião, e hoje vamos desvendar a geopolítica do petróleo que as elites preferem manter longe dos livros didáticos. Prepare-se, porque tudo o que você acha que sabe sobre história moderna está incompleto. Comecemos com um dado que choca qualquer pessoa que para pensar: mais de 80% de todas as guerras modernas, desde 1945, tiveram alguma conexão direta ou indireta com petróleo ou recursos energéticos. Não estou falando de suposições. Estou falando de dados documentados, pesquisados por instituições de defesa dos Estados Unidos, universidades de ponta e órgãos internacionais. A Guerra do Golfo, a invasão do Iraque, a guerra na Síria, o conflito na Líbia, a tensão permanente no Oriente Médio, a competição acirrada entre China e Estados Unidos pelo controle da energia global. Todas elas, em maior ou menor grau, giram ao redor de uma coisa: quem controla o petróleo controla o mundo. Agora, você pode estar pensando, por que petróleo é tão importante assim? Por que não é ouro, ou diamantes, ou qualquer outra mercadoria? A resposta é simples e brutalmente lógica. O petróleo não é apenas uma commodity. Petróleo é poder. Petróleo é o combustível literal que move a civilização moderna. Toda máquina que você usa, todo carro que você vê, toda eletricidade que alimenta sua casa em algum momento da cadeia produtiva tem petróleo envolvido. E isso não vai mudar nos próximos 30 anos, não importa o que os ambientalistas dizem. Quando eu comecei a estudar mercados energéticos há alguns anos, eu tive um dos maiores despertares da minha vida. Eu percebi que a maior parte da história que nos contam nas escolas está profundamente incompleta. Nós aprendemos sobre Primeira Guerra Mundial, sobre Napoleão, sobre Revolução Industrial, sobre Roosevelt. Mas ninguém te ensina que a Primeira Guerra Mundial foi, em grande parte, uma guerra por acesso a petróleo. Ninguém te ensina que o Oriente Médio foi completamente redesenhado pelas potências europeias depois da Primeira Guerra World exatamente porque lá havia petróleo. Ninguém te ensina que a ascensão dos Estados Unidos como superpotência global tem tudo a ver com petróleo, e muito pouco a ver com democracia e liberdade, como nos vendem. Vamos voltar no tempo. Estamos em 1901. Um homem chamado William Knox de Arce estava explorando o Irã, que era então Pérsia. Ele encontrou petróleo. Um pouco de petróleo em primeiro lugar, depois muito petróleo. Isso criou a Anglo-Persian Oil Company, que depois virou a Anglo-Iranian Oil Company, e depois a British Petroleum. A BP. Sim, a mesma empresa que você conhece hoje. Depois disso, o jogo começou. Os britânicos perceberam que tinham encontrado um tesouro além de qualquer imaginação. Petróleo significava poder militar, significava poder econômico, significava capacidade de dominar rotas comerciais, significava a habilidade de manter uma marinha tão grande que ninguém no mundo poderia desafiá-los. E isso funcionou. Exatamente assim. Rápido forward para 1953. O Irã, sob o governo de Mohammad Mossadegh, decide nacionalizar seu próprio petróleo. Leia isso de novo. O Irã decide que o petróleo que está no seu próprio território deveria pertencer aos iranianos, e não a uma companhia britânica. Qual foi a resposta do Ocidente? Um golpe de Estado. A CIA americana e o MI-6 britânico orquestraram o derrubamento do governo eleito do Irã. Eles colocaram no poder um ditador, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, que manteria o petróleo fluindo para as mãos ocidentais. Resultado: 26 anos de repressão brutal, até a Revolução Islâmica de 1979, que deixou cicatrizes geopolíticas que ainda sangramos hoje. Você pensa que os Estados Unidos e o Irã odeiam um ao outro por causa de valores? Você está errado. É petróleo. Mas vai ficar mais intenso.
Porque enquanto a Grã-Bretanha e depois os Estados Unidos conquistavam o Oriente Médio, havia outro ator gigantesco entrando no jogo: a União Soviética. E aqui está o cerne da Guerra Fria que a maioria das pessoas não entende. A Guerra Fria não era basicamente sobre capitalismo versus comunismo. Era sobre quem controlaria as maiores reservas de petróleo do planeta. Os Estados Unidos, percebendo que não podia manter controle total sobre toda a região, fez algo pragmático e absolutamente cínico. Eles criaram uma aliança com a Arábia Saudita. Em 1945, Franklin Delano Roosevelt encontrou-se pessoalmente com o rei Abdulaziz Ibn Saud a bordo de um navio de guerra no Canal de Suez. Nessa reunião, foi selado um acordo implícito mais poderoso. Os Estados Unidos protegiam a Arábia Saudita militarmente, e a Arábia Saudita manteria o petróleo fluindo para os Estados Unidos e seus aliados. Mais do que isso, a Arábia Saudita seria a grande balança de poder no Oriente Médio, mantendo a URSS afastada da região. Esse acordo durou décadas. Funcionou. E continua funcionando até hoje, embora as fissuras estejam aparecendo. Agora vamos para 1973. O Egito e a Síria atacam Israel. Israel contra-ataca com força. Os Estados Unidos imediatamente apoiam Israel. A resposta da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderada principalmente por árabes, é devastadora. Eles impõem um embargo de petróleo ao Ocidente. De repente, o petróleo que fluía livremente agora estava escasso. Os preços disparam. Carros ficam parados em filas nos postos de gasolina americanos. A economia mundial entra em choque. Isso é o que chamam de crise do petróleo de 1973, e ela muda tudo. Os Estados Unidos aprendem uma lição brutal naquele momento: eles não podem simplesmente comandar o petróleo. Eles precisam dominar. Então, a estratégia muda. Se você não pode ser amigo de todos os grandes produtores, você domina aquele que é o mais poderoso, o mais estratégico, aquele que tem mais petróleo. Os Estados Unidos aumentam sua presença militar no Golfo Pérsico de forma dramática. Eles fazem acordos com a Arábia Saudita que ficam ainda mais profundos e sombrios. Eles garantem que nenhuma potência rival conseguirá controlar aquela região. E funciona. Por décadas, a supremacia americana sobre os fluxos globais de petróleo é praticamente absoluta. Qualquer nação que desafie os Estados Unidos é punida economicamente. A URSS, apesar de grande produtora de petróleo, nunca conseguiu transformar isso em poder geopolítico porque o petróleo soviético era custoso de extrair, e o controle dos Estados Unidos sobre os mercados globais era mais eficiente. Então a União Soviética murcha, perde poder econômico, e colapsa. Quando o colapso ocorre em 1991, os Estados Unidos ficam como a superpotência solitária, e uma grande razão para isso é o domínio energético. Mas aqui está onde as coisas começam a ficar verdadeiramente complexas. Porque enquanto os Estados Unidos festejavam seu triunfo, uma nação estava em ascensão silenciosa e sistemática: a China. Você sabe qual é o calcanhar de Aquiles da China? Petróleo. A China, apesar de gigantesca, apesar de população massiva, apesar de economia dinâmica, não tem petróleo suficiente para suas necessidades. O país produz cerca de 3,5 milhões de barris por dia, mas consome mais de 14 milhões por dia. Isso significa que a China depende de importações massivas. E adivinha só, boa parte desse petróleo vem do Oriente Médio, pela mesma rota que os Estados Unidos controlam há décadas. Aqui está o jogo que ninguém fala abertamente. Nos últimos 20 anos, a China tem feito exatamente o que a história nos ensina: ela está construindo alianças. Ela está investindo em infraestrutura energética na Ásia Central, na Rússia, no Irã, em toda a parte do mundo onde há petróleo. Ela está construindo o que chamam de nova Rota da Seda, que é, fundamentalmente, uma estratégia geopolítica para diversificar suas fontes de energia e reduzir sua dependência dos choquepointes que os Estados Unidos controlam. A China investe trilhões em petróleo iranianos. A China faz acordos de longo prazo com a Rússia. A China investe em exploração de petróleo na América do Sul, em construção de portos estratégicos, em gasodutos, em refinarias. Tudo isso com um objetivo:
garantir fluxos confiáveis de energia que não passem sob o controle americano. Os Estados Unidos percebem isso. E então começam as ações mais agressivas. Primeiramente, através de sanções. Os Estados Unidos sancionam o Irã, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, para reduzir sua capacidade de vender e, consequentemente, para tentar impedir que a China consiga petróleo lá. Mas a China continua comprando petróleo iraniano ilegalmente, através de tanqueiros que desligam seus sinais de rastreamento. Depois os Estados Unidos sancionam a Rússia por invadir a Ucrânia, mas a razão geopolítica real é reduzir o acesso da Europa a petróleo e gás russo, criando dependência americana. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Os Estados Unidos não têm mais monopólio absoluto sobre a energia. O Shale Oil revolucionou o cenário energético norte-americano. Os Estados Unidos agora produzem mais petróleo internamente, o que muda o jogo. Eles não precisam tanto do Oriente Médio quanto precisavam antes. Mas isso cria um novo problema: o vácuo de poder. Se os Estados Unidos já não precisam tanto de petróleo do Golfo, quem vai manter a estabilidade lá? E aqui é onde a Arábia Saudita começa a flutuar. Ela começa a questionar se o acordo com os Estados Unidos ainda vale a pena. Ela começa a conversar com a China. Ela começa a questionar sua dependência americana. Em 2023, algo monumentalmente importante aconteceu e quase ninguém percebeu. A Arábia Saudita, a Rússia e a China começaram a coordenar suas políticas energéticas de forma mais direta. A China mediou acordos entre Irã e a Arábia Saudita que estavam em conflito há anos. Isso é significativo demais para palavras. Isso significa que o eixo geopolítico está mudando. O unipolarismo americano baseado em energia está sendo substituído por um sistema multipolar onde várias potências competem pelo controle de recursos. Mas qual é a implicação para você? Por que você deveria se importar se petróleo é controlado pelos Estados Unidos, China, Rússia ou por um consórcio deles? Bem, você deveria se importar porque petróleo não é apenas combustível. É a base de toda a economia moderna. Quando há instabilidade nas rotas de petróleo, a inflação sobe. Quando há guerras por petróleo, os preços disparam. Quando há conflitos geopolíticos sobre energia, você paga o preço na bomba, no supermercado, nas contas de energia. Mais importante, compreender essa dinâmica te dá um poder que a maioria das pessoas não tem. Te dá a capacidade de prever, em certa medida, para onde a história está indo. Se você entender que a história global é, fundamentalmente, a história da luta por recursos energéticos, você consegue antecipar conflitos. Você consegue entender as ações das potências mundiais não como aleatoriedade caótica, mas como movimento estratégico deliberado. Quando você vê os Estados Unidos colocando mais soldados no Oriente Médio, você sabe que não é por altruísmo. Quando você vê a China investindo em infraestrutura em países estratégicos, você sabe que é sobre garantir acesso à energia. Quando você vê a Rússia invadindo a Ucrânia, você entende que em parte é sobre controlar rotas de gás natural. Quando você vê conflitos no Mar do Sul da China, você sabe que tem a ver com direitos de exploração de petróleo offshore. Tudo faz sentido quando você compreende a lógica energética por trás. E aqui está a coisa mais importante: essa dinâmica não está terminando. Ela está apenas começando a se transformar. No próximo capítulo da história geopolítica global, o jogo energético vai ser ainda mais acirrado. Porque enquanto o mundo fala sobre transição energética, sobre renováveis, sobre energia limpa, a realidade é que o petróleo ainda domina. As renováveis crescem, sim, mais lentamente. O petróleo continua sendo a espinha dorsal da economia global. E enquanto isso, novas frentes de petróleo estão sendo exploradas. O Ártico está descongelando, e com isso, enormes reservas de petróleo e gás natural estão se tornando acessíveis. Quem vai controlar o Ártico? Os Estados Unidos, a Rússia, a China estão já manobras para isso. O fundo do oceano tem petróleo. Quem vai minerá-lo? Essas são as batalhas que estão começando agora. E a história continua. Continua porque a história é, fundamentalmente, o controle de energia. Continua porque os seres humanos construíram uma civilização que depende completamente de combustíveis fósseis, e ninguém pode desligar essa dependência da noite para o dia.
Continua porque enquanto houver petróleo no subsolo, haverá guerras, haverá política, haverá manipulação, haverá poder. Quando você entende isso, você para de ver noticiários como narrativas aleatórias de eventos. Você começa a ver o padrão. Você começa a entender que o mundo não é tão caótico quanto parece. Há um método para a loucura. Esse método chama-se geopolítica da energia. E agora que você sabe, você não pode desaprender. Você vai ver as notícias e saber qual é a história real por trás das manchetes. Você vai entender as motivações das potências mundiais. Você vai compreender por que certos países têm poder e outros não. Porque você aprendeu a verdadeira história que ninguém te ensina na escola, a história que molda seu mundo todos os dias.